Em nossas pesquisas costumeiras pela Comissão Memória, chegou às minhas mãos uma entrevista publicada na revista dos 25 anos da área, com o sócio número 1, Jorge Haas. Pensei, por que não unir as gerações, pedindo para alguns descendentes dos sócios antigos lerem trechos dessa entrevista? A seguir, o resultado, lembrando que a área é de todos nós, então participe. Como nasceu a ideia de fundar a ARE? Nasceu da necessidade de proteção social e, sobretudo, política das vítimas do nazismo na Alemanha e outros países. Ou seja, havia no Rio de Janeiro centenas de famílias que sofreram na Alemanha, por ser o país que deu o maior contingente de perseguidos, que, por serem judeus do lado de lá e alemães do lado de cá, apanhavam dos dois lados. E isso não podia continuar. Fui procurado naquela época por diversos amigos e conhecidos, muitos deles vindo ao Brasil por intermédio da Jewish Colonization Association, de cuja fundação eu era advogado, e resolvemos todos juntos, sem nenhuma ideia de vaidade ou prestígio pessoal, fundar uma sociedade civil e religiosa, na forma da lei brasileira, que protegesse os direitos individuais de todos aqueles perseguidos, que então estavam acuados e amedrontados por um grupo de pequenas autoridades policiais e o Ministério da Justiça. Formamos, pois, a ARE, sob a presidência e tesouraria dos saudosíssimos Eduardo Levi e Alexandre Spielmann, e como membros do Conselho Deliberativo, todos os grandes nomes que compuseram as colunas mestras da nova sociedade. Fui designado primeiro secretário por contingência dos esforços que fiz junto às autoridades maiores do governo brasileiro de então, 1941, que permitiu o nosso funcionamento, e sobretudo por um termo de responsabilidade pessoal que assumi na linguagem do delegado da ordem política e social da época, que os meus protegidos iriam andar na linha. Esse documento deve constar ainda dos arquivos da polícia. Qual foi o local da sede inicial da ARE? Logo que fundamos a Associação Religiosa Israelita, éramos um grupo de 20 a 30 pessoas. Instalamos-nos num barracão com teto coberto de folhas de Flandres, situado nos fundos de um prédio na rua Barata Ribeiro. Como viu o desenvolvimento da ARE? Após os movimentos hesitantes que cercam a fundação de uma sociedade e depois de todas as dificuldades que enfrentamos e que tive a oportunidade de recordar sucintamente, podemos erguer-nos e traçar um programa de ação que nos levou à posição atual. Tenho que ressaltar a magnífica oportunidade que tivemos em obter a contribuição espiritual do Rabino Henrique Lemler, que com grande competência e habilidade dirigiu a parte religiosa da ARE. Existe alguma passagem especial da história da ARE que seria interessante recordar? Após os movimentos hesitantes que cercam a fundação de uma sociedade, e depois de todas as dificuldades que enfrentamos, e que tive a oportunidade de recordar sucintamente, podemos erguer-nos e traçar um programa de ação que nos levou à posição atual. Esses homens desfilaram no pátio do Ministério da Guerra, precedidos da bandeira brasileira, com uma gana e um apetite de lutar, evidenciados pela espontaneidade, rapidez e disposição com que se ofereceram para a luta. Essa atitude, na época, foi muito discutida, achando uns que estava errada, outros certíssima. Mas o fato é que essa demonstração de sacrifício e lealdade ao nosso país serviu para granjear simpatias para os refugiados, quer na imprensa, quer na polícia ou Ministério da Justiça, de quem dependia a legalização dos papéis de milhares de interessados, quer, finalmente, junto ao Itamaraty, que concedia vistos e cartas de chamadas para novas centenas de correligionários ainda na Europa,
pudessem salvar a vida vindo para o Brasil. Como se sente como sócio número 1 de uma sociedade que comemora o seu jubileu de prata? Considero-me com orgulho o sócio número 1 da ARE. Não por qualquer coisa que tenha feito, o que obviamente era meu dever. Não somente por sua obra estatutária, mas também pelos bons amigos que lá adquiri, cuja amizade conservo com carinho até hoje. Se o número 1 não constar dos arquivos ou da memória dos dirigentes mais novos, certamente estará registrado na minha memória e no meu coração de judeu brasileiro nato, israelita praticante, o Dr. Lemler disse que muito pouco, e de grande carinho por essa obra formidável que é a ARE, que não é obra particular de ninguém, mas o é de todos os seus membros. Quero felicitar a comunidade israelita carioca pelas bodas de prata da ARE com Rio de Janeiro e que seu exemplo sirva para que outras sociedades funcionem dentro do mesmo espírito para a maior grandeza do judaísmo nessa amada pátria brasileira.